O cenário mundial vem mudando drasticamente ano após ano. E nessa turbulência, você já parou para pensar nas competências, as soft skills? As novas gerações vêm nos trazendo novidades, como a diminuição do QI, por exemplo, e a recente ascensão dos introvertidos. Hoje, eu proponho a vocês a gente refletir sobre as velhas competências no cenário atual. Eu sou Cláudia Scarpa, psicóloga, consultora de RH, especializada em comportamento humano e análise de perfil e atualmente integro a BRH Itajaí. Bora refletir? Sempre que eu ouço ou falo afirmações desse tipo, a reação que vem em seguida é sempre a mesma: desapontamento e preocupação. Então, o que será do mercado de trabalho? Qual será o futuro das nossas empresas? Eu, por outro lado, já adoro pensar sobre essas questões, adoro refletir sobre esse novo cenário. Então, vamos lá refletir um pouco? Vamos começar falando da diminuição de QI nas novas gerações. Então, QI, o que é QI? QI é a abreviação de consciente intelectual. Então, a gente pode entender como sendo a medida da inteligência. Se vocês correrem para a internet agora e derem uma googada, vocês vão ver várias expressões do tipo: as novas gerações estão menos inteligentes, ou as novas gerações estão mais burras, ou ainda um termo super polêmico que diz cretinos digitais. Então, o livro que lança esse termo, cretinos digitais, ele propõe algumas hipóteses para esse fenômeno da diminuição de QI nas novas gerações. Porém, ele mesmo afirma que não existem estudos suficientes para afirmar que aquelas são realmente as causas ou as únicas causas. Então, a gente pode refletir sobre, a gente pode divagar um pouco. Então, vamos lá pensar um pouquinho. E o que eu quero propor para vocês é uma reflexão sobre o cenário dos novos momentos, né? Então, do momento que a gente vive em comparação com o momento anterior, um cenário anterior. Eu não estou aqui falando que ninguém deve se desenvolver ou buscar melhorar, não é disso que se trata o vídeo, né? A ideia aqui é justamente pensar a evolução das características ao longo dos tempos, né? Então, vamos lá, devagar um pouquinho sobre a questão. Pense você, se imagine no seu dia a dia de trabalho e também na vida pessoal. Às vezes você não sabe alguma coisa, aí você corre para o Google, pesquisa, e vai descobrir o que precisa. Ou ainda você lembra que um colega teu sabe sobre aquela questão e você recorre à ajuda dele. Ou ainda ele não sabe, mas ele consegue te orientar o que você pode fazer ou quem você pode procurar. Isso também se aplica a novos projetos. Você quer desenvolver um projeto novo? Você vai pesquisar, vai se informar, vai ver como é que as coisas estão. Não é por aí que você costuma viver. Eu imagino até que deva fazer muitas pesquisas ao longo do dia, né? Às vezes nem só uma. Vive com o Google ali na mão, né? E os nossos avós, eles tinham essa facilidade? Eles também conseguiam viver dessa forma? Não, né? Eles viviam muito isolados, né? Então, eles partilhavam, diferente da gente, da dificuldade de acesso às informações, né? Da escassez, às vezes, de recursos mesmo, ou de acesso ao recurso. Então, em momentos de escassez, em situações de escassez, a tendência é acumular. Então, acumular coisas, mas também conhecimento, informação. E quando você precisa, tá ali, né? Então, a tendência é realmente acumular tudo o que é necessário para a sua sobrevivência. E se vivia muito mais como uma ilha, né? Então, vivendo dos próprios recursos, do que compartilhando, trocando entre os demais. Penso que com QI acontece o mesmo. Para chegar à pontuação final de QI, é necessário avaliar vários aspectos, como, por exemplo, compreensão verbal, raciocínio abstrato, memória,
as mais diversas provas, inclusive conhecimentos gerais. Sim, conhecimentos gerais. Então, lembra, na sua época de escola, enfim, muitos anos atrás, que você sabia de cor muitas informações, datas comemorativas, datas históricas, sabia todas, né? Se não todas, mas a maioria, ou números de telefones dos seus colegas, amigos, parentes, vizinhos, enfim, sabia decor um monte de coisas, né? E hoje a gente já não tem mais a necessidade de lembrar tudo isso decor, né? A gente tira o smartphone e tá tudo lá, né? Ou entra na internet, dá uma pesquisada e você já consegue acessar um monte de informações, né? Ou ainda, para resolver problemas, a gente inclusive pode contar com tutoriais. Não preciso nem resolver sozinha. Eu posso pegar a experiência de alguém que já fez, que já conseguiu, enfim, fez um vídeo, postou lá e a gente só acessa e compreende, né? Então, inclusive a resolução de problemas já não é mais da mesma forma que acontece. Então, eu questiono, né? A gente está usando o nosso cérebro da mesma forma? A gente está estimulando ele da mesma forma? A rotina do nosso dia a dia, do nosso trabalho, está nos exigindo as mesmas coisas que exigia dos nossos pais, dos nossos avós? Lembrando que o nosso cérebro funciona exatamente como, por exemplo, o músculo do nosso braço. Se eu exercito, ele expande, talvez até hipertrofie. Se eu não exercito, ele reduz, talvez até atrofie. O cérebro, a mesma coisa, refletindo assim no QI. Então, o cenário, o contexto em que a gente está imerso é muito importante para os índices de QI. E agora, analisando a questão da recente ascensão dos introvertidos, vamos pensar, os extrovertidos, eles sempre tiveram vantagem no mercado de trabalho, tanto em processos seletivos, quanto em ascensão de carreira dentro da empresa. Inclusive, tem pesquisas que afirmam que os extrovertidos têm a tendência de assumir os cargos de liderança ao invés dos introvertidos. Então, na maior parte das vezes, são extrovertidos que assumem e assim também como têm salários mais altos. Isso quer dizer que os introvertidos não estão aptos, não têm capacidade? Não é nada disso. Vamos pensar então quanto às características dos extrovertidos e dos introvertidos. O que é isso, né? Vamos entender um pouquinho melhor para evoluir o raciocínio. Bom, os extrovertidos, eles possuem um foco de atenção para fora, para o mundo exterior, para as pessoas. Eles preferem uma gama maior de estímulos, mostram-se mais espontâneos, com facilidade de falar e de se expor. Já os introvertidos possuem um foco de atenção para dentro de si. O pensamento, sensações, sentimentos, preferem uma gama menor de estímulos, então mais tranquilidade. Eles mostram-se mais observadores, reservados, objetivos e, consequentemente, precisam, têm uma necessidade maior de preparo, de planejamento nas situações. Baseado nas características mencionadas e na forma como o mundo do trabalho sempre esteve estruturado, os extrovertidos levaram vantagem por falar mais, serem gregários e lidarem bem com holofotes. Em contrapartida, os introvertidos falam menos, se expõem menos e acabam sendo interpretados erroneamente como tímidos, com dificuldades de habilidades sociais ou ainda como inacessíveis. Mas o jogo virou, não é mesmo? O mundo virtual é uma realidade. Novas formas de trabalho têm surgido, novas carreiras têm surgido. E a pandemia enfatizou ainda mais a questão do isolamento social. Então, de cada um viver no seu cantinho, de trabalhar no seu cantinho. E com isso, os
introvertidos têm tido vantagens, né? A pandemia e o isolamento, o trabalho remoto, tem exigido das pessoas mais objetividade, mais planejamento de suas ações e quando eu comento sobre as características de um e de outro perfil, para quem que pende, né? Para os introvertidos. De acordo com a Forbes, os introvertidos estão levando vantagens no trabalho remoto. Eles sentem-se confortáveis com a vida online, com longos períodos de isolamento e com a necessidade de objetividade. Inclusive, informação importante, foram os introvertidos que inventaram a internet. Nesse contexto todo, nesse cenário, significa que os extrovertidos não terão mais vez? Não é disso que eu estou falando de novo. O que eu quero propor para vocês é como estamos julgando as nossas competências, como decidimos que uma é melhor do que a outra, que uma é mais importante num cenário do que a outra. Será que a gente está realmente analisando o contexto, o cenário atual, o mercado atual, assim como falamos de QI, extroversão, introversão, poderíamos ter falado de qualquer outra competência. Atenção concentrada, organização, exigência com qualidade, enfim, assim por diante. O cenário que a gente vive mudou e continua mudando. As formas de trabalho mudaram e continuam mudando. E as competências estão acompanhando essa evolução. Elas mudaram e continuam mudando. E nós? A gente tem mudado a nossa forma de analisar e julgar as competências? É isso que eu proponho para nós, profissionais de RH. E aí, vamos rever a nossa forma de trabalhar com competências?